E aos 45 do segundo tempo, o Flamengo entrou em cena e o Juninho, depois da conversa com o Felipe Luiz e com o Boto, falou: eu vou para o Flamengo. Eu não quero ir mais para o Sevilha, não. E agora, o Boto aumentou o contato com o Karabag, porque agora ele tem esse detalhe aí para resolver. Ele tem que acertar a sua vida com o Karabag. Então, por isso que é o seguinte, o Juninho não é jogador do Flamengo ainda. Tem tudo para ser, né? Eu estava vendo aqui no Transfer Market, eu vou botar até aqui para vocês. Olha aqui. Juninho, desempenho temporada 24-25, valor de mercado 2 milhões de euros, mas essa negociação pode sair na casa dos 4, 5 milhões de euros. Se o Flamengo oferecer isso para o Karabag vende numa boa, e é o que o Sevilha mais ou menos estava oferecendo também por esse jogador de 28 anos, natural de Pitangui, 1,79 m, Márcio Bittencourt, lembra dele? Foi volante, jogador, jogou no Corinthians muito tempo. O Márcio é o agente dele. E os números dele na temporada, ó. Lá na Premier League, que é o campeonato do Azerbaijão, ele fez 13 jogos, 3 gols, 2 assistências. Na Liga Europa, 6 jogos, 1 gol. Qualificação da Liga dos Campeões. Interessante. 6 jogos, 6 gols, né? E num torneio local aqui do Azerbaijão, Kuboku, acho que é isso, ele fez um jogo e não fez gol. Então ele tem até o momento, nesta temporada, 26 jogos, 10 gols e 3 assistências. Né? É isso. Vejam só. Ele atuou aqui em 2024 numa partida contra o Tottenham pela UEFA Europa League. Fez um gol contra o Malmo, time sueco. Jogou também contra o Ajax. Jogou todas as partidas aqui 90 minutos, né? 90 minutos. Jogou também pelo qualificatório da Liga dos Campeões, também quase todos os jogos, ó, contra Lincoln FC, Ludogorets, o time do meu coração, Dinamo de Zagreb. Né? Então, ele é um cara que está em plena atividade. Aí você vai pensar o seguinte aqui, ô João Guilherme, mas esse Juninho aí, será que ele é essa bola toda? Gente, o Sevilha estava contratando o jogador. Para pensar. O Sevilha viu o Juninho jogando nessas competições europeias aí que a gente mostrou. Liga dos Campeões, fase eliminatória. Não conseguiu classificação para a fase de grupos, veio para a Europa League. O Sevilha viu, se interessou. E tem um jogo dele que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha esse jogo aqui, ó. É um jogo que foi transmitido pela ESPN. Eu vou compartilhar aqui. Sem áudio, para vocês verem como ele jogou contra o Bayer Leverkusen pela Europa League. Dá uma olhadinha aí. Confira aí. Manda ver. Vamos ver aqui, ó. Galera, esse é o Juninho, né? Eu fiz questão de trazer esse jogo porque ele é um jogador que vem se destacando, mesmo jogando num país pequeno, em competições interessantes, né? O campeonato do Azerbaijão realmente tem um nível mais limitado, mas ele conseguiu fazer bons jogos em competições europeias. Não é à toa que o Sevilha buscou a contratação desse rapaz. Vamos falar agora do provável reforço do Flamengo, o atacante, enfim. Trata-se de Juninho, ele que está atual, Juninho Vieira.
Ele que está atualmente no Qarabağ Clube, deixa eu ver, clube que já jogou Europa League, Champions League, é um clube inusitado. E se eu falar para vocês, galera, que eu conheço esse time, que eu conheço o Juninho, que eu acompanhei vários jogos do Juninho, eu vou estar mentindo. Recentemente, inclusive, a gente falou aqui que o Flamengo não estava negociando por ele, porque o Sevilha estava contratando esse jogador. O Flamengo tinha essa informação, mas diante, digamos assim, da dificuldade de achar outros nomes, o José Boto conversou com o Felipe Luiz aprovou o nome, gosta do nome, inclusive entrou em contato com o Juninho. E o que aconteceu? O Flamengo, que até domingo não tinha interesse no jogador, a partir de domingo para cá entrou em contato com os empresários do atleta e falou assim: olha, não assina com o Sevilha. Estava previsto para ele assinar nessa segunda-feira, contrato longo, tudo firmado. O Sevilha estava esperando o jogador para poder realizar os exames e assinar o vínculo dele. O que aconteceu? O Flamengo entrou em contato com os representantes do atleta, José Boto entrou em contato e falou: não assina que eu vou mandar uma proposta. E aí o empresário falou: manda logo, porque o Sevilha está esperando ele. O Flamengo foi e enviou a mesma proposta, a mesma base salarial, financeiramente falando, 3 anos de contrato. O jogador gostou e ainda recebeu o telefonema do Felipe Luiz, que o jogador ouviu o projeto Felipe Luiz, o que o Felipe Luiz pretende fazer com ele, ele gostou, ficou mais animado ainda. E o que aconteceu? Eles abortaram a missão com o Sevilha, não se reapresentaram ao Sevilha. O Sevilha entrou em contato e falou: olha só, a gente não conta mais com você, nossa proposta está retirada, a gente não tem mais interesse em fechar com você. O Sevilha tirou o time de campo, o Flamengo comemorou internamente, porém, agora o Flamengo precisa chegar num acordo com esse clube. O nome do clube eu sempre esqueço, Qarabağ, tá? Já jogou Premier League, inclusive, números do Juninho, que tem 28 anos, atuando na Europa League e também Champions League. 27 jogos, 13 gols, 2 assistências, 0,55 participações diretas em gol por jogo. Beleza. Vamos lá, pessoal. O José Boto acompanha o Juninho há muito tempo, conhece o Juninho há muito tempo, porque ele jogou durante muito tempo no futebol português. Por exemplo, ele teve uma rápida passagem em 2016 pelo Portimonense de Portugal. Em 2019 ele chegou ao Estoril de Portugal. Depois ele se transferiu ao GD Chaves, clube inclusive que o Hugo Souza Neneca atuou, emprestado pelo Flamengo. Ele ficou até 2022, 2023 nesse time. Depois ele foi para o Qarabağ, e lá no Qarabağ, vou te falar, ele fez muitos jogos. 80 jogos, 42 gols e 4 assistências. Os números são bons. Mas ele está se destacando no mercado alternativo. Beleza, mas tem gente que vai e nem se destaca. Pelo menos ele está se destacando. E além desses clubes que eu citei, ele é cria do Atlético Paranaense, tá? Jogou também no GE Brasil, aqui do Brasil, Grêmio Novo Horizontino, Figueirense, Vila Nova. Então, tá aí o currículo do Juninho. Flamengo, portanto, tá dando, ou melhor, tá tentando dar um chapéu no Sevilha, porque ainda precisa chegar num acordo com o Qarabağ, que não é fácil. Os russos que mandam lá, José Boto está negociando diretamente com eles. O que eu sei, através dos empresários do jogador, a proposta salarial do Flamengo para o jogador é a mesma do Sevilha. Não teve isso de 3 vezes mais, como a imprensa internacional soltou. E assim, com todo respeito à imprensa internacional, eu preciso confiar no empresário do jogador, que é o Márcio Bittencourt, que é o cara que sempre foi justo e correto com a imprensa, pelo menos nunca mentiu nada para mim. E ele foi muito sincero, Vini, olha só, o Flamengo entrou na jogada de domingo para cá, domingo à noite. Até sexta, sábado, não tinha nada. Ele, na verdade, foi oferecido pela gente para a antiga gestão, mas não andou em nada, muito pelo contrário. E aí, de domingo para cá, o Flamengo veio forte. Perguntei por quê, ele falou: não sei, o Flamengo entendeu que agora quer. Então, eu fui ouvir o Flamengo e eles falaram: cara, diante da dificuldade que a gente está tendo, o Juninho, um ótimo nome, tem o perfil que a gente está buscando, tem os requisitos que a gente está buscando. O departamento de análise e scout do José Boto aprovou, o Felipe Luiz aprovou, e agora o Flamengo tenta concretizar a contratação desse jogador, contrato de 3 anos, e dar um chapéuzinho
no Sevilha da Espanha. E segundo os empresários do atleta, não foi só o Sevilha que demonstrou interesse não. Outro clube bem famoso, o Bayer Leverkusen, demonstrou interesse também no Juninho, mas na ocasião a proposta do Sevilha foi melhor, mais vantajosa, tanto para o clube dele quanto para o jogador. Tá? Vamos falar aqui do Juninho, jogador que o Flamengo está perto de contratar, já tem um acordo com o atleta, contrato de 3 anos, base salarial, tudo acertado, e agora o clube negocia com o Casabi, enfim, vocês entendem, clube lá do exterior, e agora o Flamengo está correndo atrás dessa contratação. Mas por que o Juninho? Jogador desconhecido, 28 anos, joga no mercado alternativo, mas por que o Juninho? E aí eu fui apurar essa situação, porque a diretoria do Flamengo entendeu que o Juninho poderia ser um bom reforço para o elenco rubro-negro. Características que o Flamengo enxergou em Juninho e que fizeram o Felipe Luiz aprovar a chegada do atacante. Pressão constante, é um cara que tem uma marcação muito forte, marcação sob pressão muito forte. Velocidade, é um cara extremamente rápido. Capacidade de atacar os espaços, algo que o Felipe Luiz sempre pediu. Versatilidade para atuar em qualquer posição do setor ofensivo. Ou seja, ele pode fazer dupla de ataque com Pedro. Ele não precisa ser o reserva do Pedro. Ele pode jogar junto com Pedro. Ele tem potencial na visão da diretoria do Flamengo e também do técnico Felipe Luiz para fazer esse tipo de função. E como foi feito isso? O scout do Flamengo, a diretoria do Flamengo, deu um leque de opções para o Felipe Luiz dentro das possibilidades financeiras. E todas aquelas que eles analisaram, custo-benefício, eles entenderam que o Juninho era o melhor. Por exemplo, o nome do Firmino estava lá, mas o Firmino tem essa característica? Não, não tem. E o Firmino é caro, é difícil a contratação. Vale a pena? Nesse caso aqui do Juninho, ele preencheu todos os requisitos na visão do Felipe Luiz e da diretoria do Flamengo. E aí eu já vou entrar na minha opinião. Porque eu parei ontem com calma, após publicar várias informações nas outras redes sociais, eu vi um mar de reclamação, todo mundo reclamando, debochando da possibilidade do Juninho chegar ao Flamengo por ser um jogador extremamente desconhecido. E eu postei o seguinte texto: muitos reclamando porque o atacante está no Karabakh do Azerbaijão, mas José Boto foi contratado pela nova gestão justamente por conta disso, pelo potencial de mapear e encontrar jogadores que têm o perfil que o elenco necessita e o treinador precisa. E, claro, que seja barato também. Se fosse para tentar contratações óbvias, não precisaria ter um profissional como José Boto e uma equipe especializada em scout. Nos últimos anos, o Flamengo chamou atenção por fazer contratações de nomes conhecidos e renomados. E por isso a torcida está reclamando de Juninho. Aí botei entre aspas, nossa, jogador de destaque no Karabakh. Se José Boto conhece o jogador há anos, se Felipe Luiz aprovou e conversou com o atleta, se o Sevilha, um clube importante e grande no cenário europeu, estava a uma assinatura de contratar Juninho, eu pergunto para vocês aí, por que não pode ser uma boa contratação? É só porque ele está hoje no Karabakh? É só por causa disso? Então, se o Flamengo esperasse ele assinar o contrato com o Sevilha e na próxima janela de transferência tentasse a contratação de um jogador do Sevilha, ele seria um bom reforço para o Flamengo? Não faz o menor sentido esse critério de avaliação dos torcedores do Flamengo nas redes sociais. Não faz o menor sentido. Eu acho que vale o voto de confiança caso esse jogador seja contratado. Vamos lá, o José Boto conhece o jogador, aprova o jogador. O Felipe Luiz, treinador do Flamengo, ligou para o jogador, um cara que super entende de futebol. Está começando a carreira, mas entende muito de futebol, gosta, aprovou. O Sevilha ia contratar. Olha só, não foi o Sevilha que desistiu do jogador, foi o jogador que desistiu do Sevilha após uma proposta do Flamengo. O Sevilha ia contratar. E para os torcedores do Flamengo ele não vale. Eu fui, por curiosidade, é porque não dá para mostrar aqui agora. Eu fui por curiosidade ver os comentários na época que eu trouxe a informação, e eu trouxe essa informação na ocasião, em primeira mão, que o Flamengo estava negociando com o Gabigol, então destaque do Santos em 2018. Era uma enxurrada de negativa, enxurrada, eu morrendo de rir. Hoje, óbvio, né? Aí a história tá aí, deu no que deu. Óbvio, eu não estou comparando o Gabigol e o Juninho, eu só estou querendo dizer o seguinte, vocês torcedores, vocês não sabem tudo.
Essa é a verdade. O José Boto é um cara profissional para isso. O Felipe Luiz é treinador de futebol, entende muito de futebol. O Sevilha é um clube enorme e queria a contratação de jogador. Por que não vale para o Flamengo? Porque o torcedor queria um jogador renomado, queria um jogador com status de Firmino. Eu também queria o Firmino, não vou negar não, acho um baita jogador, inclusive, falei isso aqui no canal. Mas isso não quer dizer que eu seja contra o Juninho, pelo contrário. Trouxe aqui meus argumentos. Agora, se você não concorda comigo, dê o seu argumento. Não adianta só me xingar, falar, Vene, blá, blá, blá. Não, eu quero argumento também. Muitas demissões aconteceram lá no Flamengo hoje, muita gente foi desligada. O Flamengo vai fazer uma reformulação geral no... vamos chamar de departamento médico para vocês entenderem melhor, e também várias pessoas que fazem parte do dia a dia, nutricionista, fisiologia, fisioterapeuta, todo mundo foi desligado, médico foi desligado, todo mundo foi desligado porque vai ter uma reformulação geral. Outros profissionais, obviamente, serão contratados, mas eu quero sempre lembrar, essa nova gestão, junto com José Boto, quando chegou e fez um levantamento, relatório, tintim por tintim, analisando tudo, eles entenderam que tinha muito funcionário, mais do que o suficiente, vários até sem, digamos assim, uma tarefa específica no dia a dia, ou seja, não precisava de tanto funcionário ali no dia a dia do Flamengo, e eles vão reduzir esse número e vão fazer uma reformulação geral. Inclusive, vai ter uma reformulação estrutural. Salas vão acabar, eles vão botar quadra de areia para poder fazer parte também da preparação de jogadores, até mesmo jogadores lesionados, porque esse novo departamento médico do Flamengo entende que isso é importante. Então, muita coisa acontecendo lá no CT Ninho do Urubu. Fica o meu abraço aqui para as pessoas que foram desligadas, independentemente. Eu não estou aqui para ficar julgando se é um bom profissional, se é um mau profissional, se estava lá porque era amigo de um, se era amigo de outro, eu não quero saber. Você ser desligado, você ser demitido, não é bom, é um sentimento ruim. E eu conversei com algumas pessoas, uma até emocionada no telefone, chorando, porque gostava muito de trabalhar no dia a dia do Flamengo, e eu garanto para vocês que essa pessoa era extremamente importante. Porém, repito, pessoal, isso é normal no futebol quando tem troca de gestão. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que trabalha em clube sabe que quando troca a gestão, o risco é altíssimo de ter mudanças. Até mesmo porque quem entra quer botar as pessoas da sua confiança, que é o que vai acontecer, por exemplo, com o Runco, que ele é o diretor médico geral do Flamengo agora. Ele vai botar pessoas da confiança dele para trabalhar no dia a dia do futebol, do basquete, do futebol feminino, do futebol da base, enfim. Vamos agora falar de Fabrício Bruno, galera. O empresário vem ao Rio de Janeiro resolver essa situação, e o empresário quer que o jogador nem se reapresente amanhã no Ninho do Urubu, data prevista para os jogadores se reapresentarem, iniciarem a preparação, a pré-temporada, pensando na temporada de 2025. O Fabrício Bruno também não quer se reapresentar. O Fabrício Bruno voltou a expressar o desejo dele de ser transferido para o Cruzeiro. O José Boto topa fazer o negócio, mas quem manda é o BAP, quem tem a caneta é o BAP. O José Boto entende que esses valores são valores ok pela venda do Fabrício Bruno, até porque, pessoal, na boa, Felipe Luiz já foi jogador, José Boto conhece dia a dia de clube. Ter um jogador insatisfeito no dia a dia do Flamengo, mesmo que seja um jogador importante, não será agradável. Imagina esse jogador chegando todo santo dia, emburrado, cara amarrada, biquinho. Não tem jeito, faz parte do futebol. O jogador insatisfeito não faz bem ao dia a dia de nenhum clube. Felipe Luiz já foi jogador, já conviveu com vários jogadores. A partir do momento que o Felipe Luiz vira para o Fabrício Bruno e fala, cara, você quer ir para o Cruzeiro? Pode ir. Pode ir. Por quê? Porque o Felipe Luiz entende o lado do jogador. Agora, não tem como forçar o presidente, a diretoria do Flamengo a aceitar a proposta do Cruzeiro de 7 milhões de euros por 70%, mais 1 milhão em bonificação em caso de títulos do Cruzeiro. A proposta está na mesa. André Cury, empresário do jogador, está vindo ao Rio de Janeiro, vai se reunir com o Flamengo e não quer nem que o jogador se reapresente nessa quarta-feira para iniciar a pré-temporada. Prevejo confusão. E olha, não vai ser só agora que esse André Cury vai arrumar confusão lá no Flamengo, não. Porque ele também é representante do Pulgar. O Pulgar não vai querer renovar. Xiii.
Prevejo confusão, pessoal. Mas, enfim, fica a informação. Fabrício Bruno mantém o desejo. Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, mantém o desejo em ter o Fabrício Bruno. O empresário chega ao Rio em breve. Em breve, que eu digo assim, já deve estar a caminho do Rio de Janeiro, tá? Porque a última vez que eu falei com ele, ele estava comprando passagem para poder vir para o Rio de Janeiro e resolver essa situação. É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, negócio fechado. Atacante Juninho está chegando no Rio e nação vai à loucura. O jogador chega para ser o substituto de Gabriel Barbosa. O Gabigol é um atleta desconhecido, né? Muita gente, muitos brasileiros não conhecem o Juninho, mas eu fui atrás de informações e assim, eu fui ver, né, como o jogador joga. É um atleta super rápido, um atacante que bate com as duas pernas. Então assim, é um cara que tem tudo para jogar muita bola nesse sistema do técnico Felipe Luiz e não para por aí. O Flamengo também mira uma contratação histórica, né, de um volante que já passou pela seleção brasileira, que se trata do Casemiro. A gente sabe que o Eric Pulgar não irá continuar no Mengão e o José Boto acredita que o Casemiro poderá ser o substituto ideal de Eric Pulgar. Lembrando que o Manchester United está aceitando vender o jogador a qualquer momento. Então, assim, duas contratações para o torcedor rubro-negro logo nesse início dessa temporada de 2025. Flamengo se reforçando aos poucos, mas se reforçando pontualmente. São jogadores que vão chegar, né, para suprir tanta carência de volante, tanta carência de atacante, né? Que o Gabigol, todo mundo sabe, foi para o Cruzeiro. O Flamengo ainda não tem aquele atacante para fazer aquela função. E agora, com a chegada do Juninho, né, já resolve um problema, já preenche aquela lacuna ali. Então, estou muito feliz, estou muito confiante. Vamos dar força, vamos dar incentivo ao Juninho, que ele chega aqui, jogue muita bola, ganhe títulos, assim como o Gabriel Barbosa ganhou com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Então, nação rubro-negra, informação urgente, Juninho está chegando no Rio a qualquer momento e assim quando ele chegar, eu vou retornar aqui. Por isso que eu peço para vocês, é muito importante vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem as notificações para quando eu vir postar uma grande novidade, vocês serem o primeiro a assistir esse grande conteúdo. Então, o Mercadão da Bola do Flamengo está começando a ficar agitado, né? Lembrando que o Flamengo inicia a sua pré-temporada hoje. Então, assim, tem muita novidade. José Boto, né, falando, daqui a pouco ele vai conceder uma entrevista, dando todo o planejamento do Flamengo nesse início de temporada. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!